Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. A gente, como ocidental, brasileiro, latino-americano, a gente não tem tanto acesso, a não ser por uma novela Caminho das Índias, ou alguma coisa do tipo, ou uma coisa bollywoodiana, que da religião, a gente vê umas imagens, a gente sabe de algum deus, uma coisa ali, outra colar, mas a gente não tem noção do qual que é a base fundamental do hinduísmo, como que ele se dá, se é dogmas, se são parábolas, qual que é se Jesus, o conceito fundamental é amor, vamos dizer assim, sendo bastante simplista, qual que é o começo ou o cerne da questão do hinduísmo, assim, né? Vamos lá. O hinduísmo tem como tradição, e a Índia tem hoje 1 bilhão de pessoas, e é claro, o mosaico de espiritualidade desse 1 bilhão é diferente dependendo da área da Índia, o norte da Índia ou o sul da Índia. Então você vai ter visões diferentes dentro do próprio hinduísmo. E ali foram surgindo áreas diferentes. Por exemplo, o yoga é um conjunto de conhecimentos de um certo jeito. Você tem o Mimamsa, que é outro sistema, o Vedanta, o Samkhya, todos considerados hindus, mas dentro de um mosaico com parâmetros diferentes. O Vedanta é um sistema unitário baseado nos Upanishads e nos Vedas. Os Vedas são 4 livros antigos, não se sabe exatamente a data, 5.000 a.C., talvez as escrituras mais antigas do planeta, segundo se comenta. Os 4 Vedas, a palavra Veda em sânscrito significa sabedoria, sabedoria revelada, divina. Então o hindu considera os Vedas como o cristão considera a Bíblia, a referência religiosa e espiritual do povo da Índia. Não se sabe exatamente quantos milhares de anos antes de Cristo o povo da Índia, os grandes mestres daquela tradição compilaram e escreveram. Passou o tempo, quando foi por volta de 1000 a.C., e eu já vi datas diferentes, 1500 a.C., 1000 depois, mas o mais aceito, 1500 a.C., o contexto cultural da Índia naquela época começou a acontecer um fenômeno. Homens e mulheres que já tinham criado os filhos resolveram sair da sociedade e se dedicar a uma busca espiritual, porque os filhos já estavam criados. Resolveram ir para lugar ermos, isolados, para buscar o divino, através da meditação. Então, naquela época, você tinha os sacerdotes brahmanes estudando os Vedas, falando capítulo, versículo, templos luxuosos e a população caindo de fome. Essa história de religião, manipulação popular, é oriental e ocidental o mesmo problema. Então, os sacerdotes exigindo sacrifícios, exigindo parte da colheita, e os sacerdotes gordos e a população magra de fome. Então, naquela ocasião, a divindade era muito lá em cima, o povo aqui, os sacerdotes eram os intermediários. Quando chega em 1000 a.C., esses homens e mulheres que se isolavam nas cavernas, numa cabana na floresta e se dedicavam a uma vida espiritual, é claro, a maioria não conseguia avanço nenhum, era apenas a reclusão social, mas alguns poucos homens e mulheres alcançaram estados de expansão da consciência na meditação. E aí, ao alcançar esse estado e perceber algo maior permeando a tudo, eles começaram a dar uma outra visão sobre os Vedas, que não era em cima de capítulo e versículo, em cima da percepção viva deles, homens e mulheres, conhecidos então como os rishis, os sábios da tradição hindu. De vez em quando, esses homens e mulheres desciam do isolamento e sentavam na orla da floresta com a cidade. Aí o que o povo dizia? Um homem ou mulher santo desceu, vamos chegar perto. E aí as pessoas traziam flores, traziam frutos, depositavam aos pés daquele mestre meditando, e ele então, durante 3 dias ficava ali, as pessoas sentavam, ficavam quietas e experimentavam estados alterados só na aura dele, e viam coisas, né? E aí as pessoas começaram a notar o que esses rishis falavam. Às vezes um dos rishis falava assim, me dê um exemplar do Ramayana, ou do Bhagavad Gita, ou dos Puranas, e ele interpretava de acordo com a experiência dele, não como um religioso falaria de um capítulo e versículo preso à letra e não ao espírito. Então, os hindus começaram a notar o que esses sábios falavam. Com o tempo, eles compilaram, e a compilação se chamou Os Upanishads. Eles acharam aquilo tão espetacular que eles pegaram os Upanishads e colocaram no final dos Vedas, como um livro só, chamado Os Vedas. Igual o cristão, com os 4 evangelhos, achou aquilo tão incrível que colou no fundo do velho evangelho, constituindo a Bíblia. Mas há um hiato entre o velho evangelho e o novo.
Na Índia, um hiato entre os Vedas e os Upanishads, mas todo mundo fala os Vedas, mas a parte dos Upanishads é a parte mais recente. Então, o Vedanta é uma doutrina hindu que segue os Upanishads. Então, se você pegar uma outra doutrina que segue outro parâmetro, vai falar de hinduísmo de forma diferente, porque está usando o Bhagavad Gita, que já vai ter outra pegada. Então, daí foram surgindo linhas diferentes dentro do hinduísmo. Deixa eu me dar um exemplo paralelo. O cristianismo. Você tem o católico normal, mas você tem o protestante, que também é cristão, mas segue outra maneira de ser, a partir da reforma protestante com Martim Lutero no século XVI. Você tem a igreja ortodoxa grega, que é diferente da russa, que é diferente da católica romana. Todas essas falam em Jesus e evangelho, mas elas têm parâmetros de ação e linhas diferentes de atuação. Na Índia, foram surgindo linhas hindus, todas são hinduísmo, mas elas têm vertentes diferentes, onde o sistema Vedanta fala de uma presença em tudo, uma única presença. Já um sistema dualista falaria o Purusha, o espírito lá em cima, a manifestação cá embaixo. São maneiras diferentes. Então, a base do hinduísmo, os Vedas e os Upanishads. De forma paralela, o Ramayana, os Upanishads, o Bhagavad Gita, os Puranas e as literaturas grandes que o povo hindu segue. Na Índia, um dos heróis nacionais, o príncipe Rama. A história dele é contada no Ramayana, escrita por um sábio chamado Valmiki, que é a história do príncipe Rama, a princesa Sita, que é sequestrada por um demônio chamado Ravana, e o Rama vai resgatar sua princesa com a ajuda do irmão chamado Lakshmana e de um macaco paranormal chamado Hanuman, que era o X-Men da época, tinha todos os poderes ali. E qual a metáfora disso? O Rama é o espírito ou consciência que teve a princesa, que é o seu coração, roubado pelo demônio, que é o ego. Então, o Ramayana, ele reflete a busca do ser humano vencendo a si mesmo, sequestrada a sua consciência pelo seu ego. Eu agora vou descer, vou resgatar eu de mim mesmo e vou me tornar Brahman. Então, você tem por detrás das literaturas uma série de personagens que refletem estados de consciência, né, que o povo da Índia pegou como referência. Então, o Rama é o ideal masculino, Sita, a princesa, o ideal feminino. Então, a partir disso, muitos hindus adotaram o nome de Rama, porque chegava uma hora que um discípulo tinha alcançado determinado nível, o mestre dele, então, trocava um nome de família por um nome yogi ou iniciático, trocando o nome a partir do momento que esse nome representa o que você é hoje, e o seu nome de família era o que você era antes. Você passou por uma iniciação, se transformou, seu nome vai refletir o que você é hoje. Então, Humberto, aí chega uma hora, alguém que está instruindo o Humberto fala assim: Humberto, você chegou num ponto agora que daqui a pouco você vai ter seus próprios discípulos e eu vou trocar o seu nome, eu vou escolher um nome a partir da vibração que eu estou vendo na sua aura. Então, muitos adotavam o nome de Ananda, porque Ananda é um estado de bem-aventurança ou de êxtase espiritual. E aí pega, você gosta muito de Rama, eu vejo que você gosta do Ramayana, eu vou te chamar de Swami Ramananda, a bem-aventurança de Rama. E onde você for, o próprio nome já é uma expressão do que você é. Aí eu vou para o Daniel. Daniel, você gosta muito de música. E eu vejo que você gosta muito do Bhagavad Gita, de Krishna. Então, vou te dar um nome. Em sânscrito, quando você pega, fala, existe um som sutil. Som sutil é chamado nada em sânscrito. O som sutil que não se escuta com os ouvidos e com o coração. O som do eterno. Eu vou te chamar de nada. Como você gosta do Krishna, nada Krishna. Quer dizer, você tem o som sutil de Krishna, Ananda, você vai ser nada Krishna Ananda. Porque através desse som sutil de Krishna que você vai escutar, você vai levar a bem-aventurança através da música para o mundo. Então, trocavam o nome da pessoa e adotavam um nome que tivesse um contexto daquilo que a pessoa está representando. Por isso foram surgindo muitos nomes com Ananda, muitos nomes com o nome de Rama, Ramatiz, Ramananda, Ramana Maharishi, todos baseados em Rama, por exemplo. E daí por diante foram constituindo nomes, daí constituindo mantras, a partir tanto dos Vedas, dos Upanishads, o Ramayana, os Puranas, o Bhagavad Gita, tudo isso foi gerando. Eu estou assim falando por cima, passando, você pediu para dar uma geral, então mais ou menos é isso.
Isso é engraçado, né? Porque quando você conta essa história dessa busca, tem meio que uma estrutura parecida com a da Odisseia, né? Sim. Só muda os elementos, Só né? muda os a estrutura, que até virou coisa de roteiro depois, é a mesma, Vai né? encontrar isso em todas as culturas, com o nível cultural das pessoas, o nome ali, mas a história, a lição sendo a mesma. Um épico para você vencer a si mesmo no final das contas. Até o nome, Retorno Transformado, que é um Isso. dos passos da jornada do herói, ele combina com esse conceito aí.